Você pode sentar. Abra a Bíblia no livro de Abacuque, do profeta Abacuque, no capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Versículo 17, dos versículos 17 em diante, dizem-nos assim os versículos: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, por mais um dia. Obrigado pela vida, pela saúde, pela manifestação contínua do Senhor a cada um de nós. E nessa hora, ó Deus, quando nós nos desprendemos, ó Deus, de todos os nossos afazeres, para, ó Deus, dedicarmos-nos exclusivamente à adoração ao Senhor na sua casa, nós pedimos, ó Deus, que Tu venhas ao nosso encontro com revelação do Senhor ao coração de cada um de nós. Toca-nos, influencia-nos, ó Deus, nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Abacuque, capítulo 3, ele está considerando, pouco se sabe a respeito de Abacuque, mas Abacuque é uma figura, provavelmente viveu, imagino, de 640 a 609 antes de Cristo, da era que nós estamos vivendo. Ele viveu provavelmente no mesmo tempo do rei Josias. Pouca menção há ao nome de Abacuque. Nós temos duas no livro de Abacuque e apenas uma fora do livro de Abacuque, que é num livro chamado Bel-Dragão. Neste livro menciona que Abacuque teria levado comida para Daniel enquanto ele estava na Babilônia, na cova dos leões. Não há grande confiabilidade neste livro. Você não pode muito confiar neste livro, na sua historicidade, e numa crítica textual ele teria dificuldade de ser aprovado. Mas que viveu entre 640 e 609 durante o reinado do rei Josias, provavelmente. Então ele foi contemporâneo de Sofonias, de Jeremias e provavelmente de Ezequiel, porque Ezequiel no exílio foi levado também para a Babilônia com 26 anos de idade. Abacuque provavelmente ligado ao campo, e ele começa o livro ele questionando Deus, mais ou menos querendo ensinar Deus a administrar a sociedade e o universo. E ele vai inquirir de Deus, dizendo: Deus, até quando eu vou ficar aqui clamando e o Senhor não vai me ouvir, e o ímpio vai prosperar, e o ímpio será aparentemente abençoado pelo Senhor? Até quando eu vou orar e o Senhor não vai me responder? Ou seja, Abacuque, ele está dizendo para Deus de sua insatisfação. E quando nós começamos a ler Abacuque, parece que ele é insubordinado à manifestação de Deus. E aí você avança do capítulo 1 até o capítulo 3 e você percebe que não. Ele vai dizer no capítulo 3, a partir do versículo 17, ele diz: Senhor, quero dizer uma coisa para o Senhor, eu não consigo entender as coisas que estão acontecendo, mas eu quero dizer uma coisa ao Senhor. Ainda que a videira não floresça, ainda que não haja mantimento nos campos, na verdade duas coisas ele está dizendo nesses versículos que nós lemos. Se toda a plantação se perder e os rebanhos se perderem também, ou seja, o que ele está dizendo é que tudo aquilo que poderia no seu tempo, na sua história, nos seus dias, no seu contexto de sociedade, era tudo que alguém poderia ter. Três coisas eram importantes para alguém naqueles dias. Produzir aquilo que fosse suficiente para sustentar a sua família, fosse autossustentável, diferente da conotação que tem o termo hoje.
sustentar uma cultura que sustentasse a sua própria família. Em segundo lugar, que produzisse alguma coisa além para que pudesse negociar e fazer talvez o escambo, a troca daquilo que o outro produzia e que você precisava. Então garantiria que você teria o que você produziu e um pouco daquilo que o outro produziu também e que você precisava. Perder a colheita e perder os rebanhos era perder tudo. É isso que Abacuque está dizendo. Perder a colheita e perder o rebanho significava perder tudo. Porque em terceiro lugar, na sua propriedade, além da colheita e do rebanho, tinha o escravo, que era para produzir trabalhando, tanto junto aos rebanhos como junto à colheita. Se você olhar para o livro de Jó, por exemplo, diz a Bíblia que Jó era o homem mais rico da sua terra, do seu tempo, da sua realidade, da sua história. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico. Então Satanás diz, mas tira a riqueza dele que eu quero ver se ele não vai rir da sua face, não vai dizer, amaldiçoar o Senhor. E Deus disse, pode tirar tudo que ele tem. E Jó está em casa e de repente a represa se rompe e inunda o seu campo, ou seja, ele perde a colheita. E Jó vai perder também, além da colheita, vem alguém e tenta contra o seu patrimônio e leva os seus escravos e seu rebanho. Os dois outros índices de propriedade ou de riqueza são levados também. E nada resta para Jó. Ou seja, Abacuque está dizendo a mesma coisa que ele perdeu, o mesmo que Jó perdeu. Ele disse, ainda que não haja plantação que produza para mim, e ainda que não haja rebanhos que eu possa possuí-los, quero dizer uma coisa para o Senhor. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Jó está dizendo, se não sair do jeito que eu quero, se não for do jeito que eu desejar, eu quero dizer ao Senhor, se o Senhor não responder a minha oração, e se a coisa parece se inverter, eu quero dizer uma coisa ao Senhor. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esse é o discurso de Abacuque, é o testemunho. Se você olhar o capítulo, o índice, o caput do capítulo 3, a cabeça do capítulo 3, você vai ver oração de Abacuque. Oração é um cântico na forma de oração. Ou seja, parece que era um hino composto por Abacuque para que as pessoas pudessem cantar. Não era só uma declaração dele para ele mesmo e para Deus, mas era um texto que as pessoas poderiam entrar e cantar. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Se tudo der errado, se perder o campo, se perder a produção agrícola, se perder o rebanho, perder a produção de leite, de carne, ele está dizendo, eu me alegrarei no Senhor. É um discurso forte de Abacuque, mas revela uma sinceridade extraordinária. Porque ao tempo que o povo está sendo levado para o cativeiro na Babilônia, o rei Josias está fazendo uma reforma extraordinária no seu reinado. Josias vai criar novos instrumentos de guerra, vai fazer vai implantar o primeiro grande serviço sanitário da história da humanidade. Isso mesmo, com manilhamento, ele vai destruir todos os ídolos que existiam em Israel. Mas está dizendo Abacuque, não importa o que acontecer comigo, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É o grande desafio que nós somos chamados, convocados por Abacuque para vivermos também. Ele começa dizendo, não estou entendendo, mas ele termina dizendo, mesmo sem entender, eu vou continuar adorando o Senhor Deus da minha salvação. O povo tinha sido levado para a Babilônia.
Israel estava completamente destruído, passando por uma reengenharia, uma reconstrução. E ele está dizendo, se perdermos tudo, perdermos ainda mais, eu vou continuar, Senhor, quero dizer, me alegrando no Senhor e exultando no Deus da minha salvação. Que seja esta uma realidade para todos nós, uma consciência a todos nós, continuar se alegrando no Senhor. Amém ou não amém? Curva a sua cabeça e vamos juntos orar ao Senhor, exultando no Deus da nossa salvação. Todavia eu me alegrarei. Todos esses versículos falam de duas coisas: perder a plantação e perder os rebanhos. Significa perder tudo. E ele está dizendo, eu vou me alegrar no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.